Nesse vídeo, eu quero falar com você sobre uma coisa que nunca pode existir na sua vida como um cristão, como um seguidor de Cristo, que é a preguiça. Isso mesmo, não pode existir crente preguiçoso, porque a palavra de Deus reprova a preguiça, como veremos aqui. Deus não quer ver gente preguiçosa no meio do seu povo. E ainda que você diga, pastor, eu não sou preguiçoso, ainda assim, esse vídeo tem muito a falar na sua vida, tem muito a edificar o seu coração. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Devocional Diário. Todos os dias, uma meditação curta para que a sua alma seja regada todos os dias com a palavra de Deus, com as sagradas escrituras, com a sabedoria que vem do alto. Se você está chegando por aqui hoje, então inscreva-se no canal, curta esse vídeo, ative as notificações, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, todos os devocionais, estudos bíblicos ao vivo que temos aqui. Faça isso agora, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos direto ao ponto, então. O que me motivou a trazer essa reflexão aqui em Provérbios 6, na verdade, eu tenho até que te contar uma história sobre esse devocional. Por quê? Eu estava lendo a minha Bíblia devocional, minha leitura diária, e cheguei nessa parte aqui em Provérbios, capítulo 6. E no mesmo dia que eu li essa passagem, eu me deparei com um vídeo na internet de um francês e um chinês conversando sobre o trabalho. E os dois falavam português e eles comparavam o trabalho na China, o trabalho na França, com o povo trabalhando no Brasil. E o chinês falava assim: olha, o chinês, ele trabalha muito e ainda trabalha de forma focada ali. O país, de certa forma, até está prosperando porque o povo assim, trabalha e trabalha demais. O francês, ele falou assim: olha, o francês não trabalha tantas horas, mas hora do trabalho é hora do trabalho. Eu acho até que o francês trabalha uma quantidade menor de horas do que o brasileiro, mas na hora que começa a trabalhar, é trabalho, ponto final, focado. E aí, os dois falavam sobre a lógica do trabalho do povo brasileiro, que é muito diferente. É um povo que demora a engrenar para começar a trabalhar, a primeira meia hora ali é muito improdutiva, mexe no celular demais, para conversar, toma café toda hora, e eles falando que o povo brasileiro trabalha, assim, de forma muito mais tranquila. Eu não estou aqui nesse vídeo para falar que o povo brasileiro é um povo preguiçoso, apesar de eu achar que podemos melhorar muito a nossa ética de trabalho quando comparado com outras nações. Mas o que eu quero dizer é que sim, existe muita gente preguiçosa no Brasil e isso acaba se espalhando pela sociedade como um vírus, como algo que vai infectando as pessoas. Só que no povo de Deus tem que ser diferente. O povo de Deus tem que ser um povo que trabalha e trabalha com afinco, e eu espero que você veja isso nesse texto e avalie a sua vida sobre as coisas que você faz, seja em casa, seja no trabalho, como anda o seu coração no que diz respeito a fazer o que você tem a fazer com zelo. Provérbios, gente, para começar, antes da gente entrar no texto aqui, o livro de Provérbios não é um livro de promessas e nem é um livro de leis. O livro de Provérbios é um livro como se fosse assim conselhos sábios. É, o livro de Provérbios ele funciona como se fosse uma grande biblioteca sobre como viver bem nesse mundo. Enquanto a gente não chega na glória, como tomar atitudes sábias, atitudes que vão nos livrar de problemas, atitudes que vão produzir bons frutos. É claro que nem sempre isso é uma lei fria, sabe? Por exemplo, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer não se desviará dele. Tem muitos pais que ensinaram os seus filhos no caminho que eles deveriam andar e quando cresceram, se desviaram. Mas o normal é quando alguém ensina a criança no caminho que ela deve andar, as chances dela crer no Senhor, amar o Senhor, são muito maiores do que se ela não fosse ensinada em nada sobre Deus, sobre amar o Senhor, os mandamentos. Provérbios fala do que geralmente acontece. E isso também vale aqui para a questão do trabalho, da dedicação. Aquele que se esforça nem sempre vai ficar milionário, mas na grande maioria das vezes ele sempre vai ter provisão na sua casa.
Em contrapartida, aquele que vive encostado na preguiça, ele constantemente vai passar por necessidades. É claro que isso nem sempre acontece, mas é o que geralmente acontece. Então, sabendo disso, sabendo que sobre essa natureza do livro de Provérbios, esse texto aqui é dividido em duas partes. Aqui nós temos um retrato positivo, tá bom? Vou colocar aqui, positivo. E aqui, do versículo 10 ao 11, nós temos um retrato negativo. Vou colocar aqui. Pronto. Vamos ver então? Olha só. Versículo 6 diz assim: observe a formiga, preguiçoso. Então já está falando com uma pessoa que, digamos assim, é, luta com a preguiça e está chamando para uma meditação séria. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Olha só o que ele vai falar sobre a formiga. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta seu alimento. Então repare, olha só, que a proatividade da formiga, ela é uma atitude interna, não é uma imposição externa. Consegue entender? Ela não tem chefe, ela não tem supervisor e mesmo assim armazena as suas provisões. Ajunta, está falando de atitudes, de esforço. E formiga é um bichinho que trabalha, né? Só você olhar, observa lá. Eu nunca vi uma formiga dormindo na minha vida. Mas o ponto aqui dele é o seguinte: não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante e mesmo assim trabalha com afinco. E aí a formiga tem provisões, ela tem alimento, ela não passa necessidade. Por quê? Porque ela é ativa, ela faz o que tem que ser feito e por causa disso ela tem provisões. Então ele mostra esse exemplo positivo. Só que depois ele começa a falar do exemplo negativo. Olha só como a passividade ela aparece aqui nesses versículos. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? E aí, qual vai ser o resultado? Ele diz aqui, ó: a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Perceba o contraste. A formiga trabalha e qual que é o resultado do esforço dela? É alimento, provisão, tudo bem? No segundo caso aqui, a postura é diferente. A postura é de preguiça. E qual é o resultado? O resultado é escassez. Sim, o resultado é necessidade, pobreza, tudo isso vindo sobre a vida da pessoa e de forma intensa. Olha só, a pobreza vem como um homem armado. É difícil resistir a um homem armado. Geralmente você se rende. E assim a pobreza vem sobre aqueles que são preguiçosos. Necessidade. Preste atenção. Não estou falando aqui de teologia da prosperidade, tá bom? Não estou falando que isso aqui te deixa milionário e isso daqui te impede de ficar milionário. Não, está falando sobre ter sustento, vida digna aqui. E aqui está falando sobre necessidade mesmo, pobreza extrema, necessidades, tá? Falta de alimento, não conseguir honrar os próprios compromissos, é disso que está falando, não é de luxo. Então a gente tem essas duas posturas muito claras. Só isso aqui já seria suficiente para você sair daqui avaliando o seu coração e falando assim: eu não posso ser uma pessoa preguiçosa, eu preciso trabalhar com afinco, porque é uma questão de sabedoria mesmo. O trabalho, ele é o meio que Deus nos deu para trazer sustento para a nossa própria casa. Só que não é só Provérbios que fala isso, não. Olha só. Colossenses, aqui falando num contexto de trabalho, tá? No versículo 23, vai falar para os trabalhadores daquela época o seguinte: olha, tudo que vocês fizeram, façam de todo o coração. Não importa se seu patrão é bom ou ruim, a postura do povo de Deus é uma postura de zelo,
de capricho no trabalho. Gente, o povo de Deus é marcado por ser um povo que trabalha com excelência, com afinco. Pode não ser o mais habilidoso, mas jamais pode ser um preguiçoso. De modo nenhum. Faça o seu trabalho. Não importa se você digamos assim, não importa qual posição você ocupa. Se você dirige um caminhão, se você cuida de contas num banco, se você é professor numa escola, se você faz cirurgias em rins, em coração, tudo que você fizer, faça para com o Senhor. Se você fica em casa e atua ativamente na educação dos filhos, faça isso como uma responsabilidade que o Senhor concedeu a você, como algo que vai ser apresentado diante do Senhor. E aí, gente, além de nos chamar a trabalhar com afinco, o Novo Testamento também condena a preguiça. Paulo, ele fala assim, ó: "Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Preguiçoso não deve receber ajuda". Gente, é isso mesmo que a palavra de Deus diz, tá? Preguiçoso não deve receber auxílio, ajuda da igreja, de jeito nenhum. O povo de Deus precisa ser um povo que trabalha, o povo que só fica encostado. Olha, no Brasil a gente tem a política dos auxílios, da assistência. Tudo bem, eu não quero nem falar que isso é certo ou errado, mas o povo de Deus ficar encostado, sem trabalhar e só recebendo auxílio, meu irmão, Deus desaprova uma conduta como essa. Então, avalie a sua própria vida e as igrejas não devem ajudar pessoas que ficam numa situação como essa e ainda pedem cesta básica, tal. É princípio bíblico. Deus nos chama a sustentar órfãos, viúvas, pessoas realmente necessitadas. Deus não diz sustentem encostados, preguiçosos, de jeito nenhum. Eu já vi situações de 5 adultos em uma família e que passaram assim por extrema dificuldade. E por que passaram por extrema dificuldade? Porque só tinha uma pessoa trabalhando. E aí ficava naquela situação: "Ah, estamos sem dinheiro para isso", mas se 3 pessoas da família trabalhassem, já não passaria por dificuldade, por situação, já teria sustento digno. Então guarde isso no seu coração. Você que é estudante, você que trabalha, preguiça não condiz com o povo de Deus. Talvez você queira até nesse momento assim, apresentar a sua vida diante de Deus, pedir perdão ao Senhor, até mesmo assim, falar: "Senhor, me perdoe, porque eu tenho sido uma pessoa que não tenho feito o meu trabalho com zelo, com dedicação, o trabalho que o Senhor me deu, o trabalho que o Senhor me concedeu. Senhor, eu tenho estudado de qualquer maneira, eu tenho sido qualquer aluno na minha classe. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu devo fazer tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos de todo o coração, como para o Senhor. O Senhor abomina a preguiça. Aqueles que não trabalham não devem ser sustentados, não devem ser recompensados pela sua preguiça. Em tudo que você fizer, na igreja, no seu trabalho, na sua casa, em nome de Jesus, que a preguiça não faça parte da sua vida, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha edificado você. É mais uma conversa bem direta, bem franca, mas creio que é um alerta importante para as pessoas, principalmente no nosso país, que tem uma política assistencialista, que eu não quero aqui condenar, não quero aqui falar mal, mas muitas pessoas se apoiam exclusivamente nisso, cruzam os braços e não fazem nada para trazer sustento para sua própria casa. Isso não pode fazer parte do povo de Deus, tá bom? E se você deseja mergulhar ainda mais na palavra de Deus, eu quero convidar você a conhecer o curso Lendo e Entendendo a Bíblia Toda em um Ano. Uma caminhada de um ano, onde você não apenas vai ler a Bíblia toda, mas vai ler e entender todos os livros da Bíblia em um ano, ou talvez até mesmo em menos de um ano. E se você quiser saber mais informações, tem um link aqui embaixo, e nesse link você vai achar ali todos os detalhes, vai ser bem informado e tem até uma aula gratuita também lá para você. Vai lá, eu acho que vai valer muito a pena você lendo a Bíblia, nunca mais ficando perdido, entendendo todos os livros, todos os trechos das Sagradas Escrituras. Clica lá e não perca essa oportunidade, tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha abençoado a sua vida e eu te aguardo no próximo devocional. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.